Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Marcos capítulo 15 a partir do versículo 33. Diz ali a morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Às vezes, nós lemos a Bíblia, por isso a importância de nós lermos várias vezes, todos os dias, tentar ler a Bíblia inteira em um ano, mas prestar atenção nos detalhes, nas vírgulas, num ponto de interrogação, numa pergunta. Quando eu escutei uma pregação que falava sobre isso, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Esta é a única vez na Bíblia inteira em que nós ouvimos aqui o relato de Jesus chamar Deus de Deus e não de Pai. Quando ele disse aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele fez uma pergunta. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por quê? Quando Jesus ele se retirou para o Getsemane para orar, antes dele ser preso, ele orou, ele disse: Pai, todavia passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por que Jesus pediu para Deus várias vezes: passa de mim este cálice? Porque Jesus, ele iria beber o cálice da ira de Deus. Quando ele falou cálice, quando eu comecei a meditar, quando o Espírito Santo começou a falar mais ao meu coração com esta palavra, o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque nós éramos os rejeitados, os que foram afastados do Pai por causa do pecado, aonde nós somos vendidos lá no Éden por causa de Adão e Eva. Só que Jesus precisava ir para aquela cruz, morrer a morte de cruz, para nos comprar com o seu sangue, para fazer uma nova aliança, e através desta aliança nós fomos aceitos novamente pelo Pai. Só que para nós sermos aceitos, Jesus precisou ser rejeitado. Ele bebeu o cálice da ira porque Jesus estava levando sobre si todos os pecados do mundo, da humanidade, gente. Todos. O cálice da ira de Deus, ele se acendeu contra ele. E ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele foi rejeitado pelo Pai naquele momento para que nós fôssemos aceitos novamente. Nós que fomos vendidos para o pecado, nós que andávamos afastados de Deus. Você já parou para analisar a importância do que Jesus fez?
a grandiosidade daquilo que Jesus fez. Ele sabia que naquele momento ele iria beber este cálice, que ele iria ficar longe do Pai. Em todos os evangelhos, gente, Jesus, se você ler, ele sempre se refere a Deus como Pai. Aqui é o único momento em que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. E aqui, ainda algumas pessoas estavam ali zombando dele, né? Escuta, ele está chamando Elias. Alguém molhou a ponta de uma esponja, né? Com um vinho comum, ou seja, um vinho que já estava ali de repente azedo, como a gente vê em outras traduções, que ele vira vinagre quando ele fermenta, quando ele azeda. Foi isso que eles colocaram, ofereceram para Jesus. Para alguém que era doce, é doce. Tem uma voz suave, tranquila, para aquele que curou, para aquele que libertou, para aquele que amou, para aquele que abençoou. Eles entregaram algo ruim, o pior que tinha. Não foi o melhor vinho, foi o pior. O que você tem entregado para Deus? O teu melhor ou o teu pior? É uma palavra muito forte, gente, para que a gente venha refletir, para que a gente comece a fazer uma autoanálise todos os dias da nossa vida. Para que a gente olhe para o sacrifício da cruz e diga: Jesus, valeu a pena, muito obrigado. E aqui a palavra diz que quando Jesus deu um grito forte e morreu, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Sabe por quê? Como eu ouvi uma pregação no sábado, né, numa reunião de mulheres que eu fui. A cruz, ela é assim e assim. Porque assim é para cima, para que a nossa conexão com o Pai, ela é para cima. Assim, porque nós estamos aqui como um todo. Nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo, nós somos um. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Cada um tem um dom, tem talento. Cada pessoa se destaca em algo. Então, cada pessoa é única, é especial. Cada um tem um talento para cantar, para tocar um instrumento, para decoração, para limpar, para organizar, para fazer comida. Cada pessoa tem um talento que Deus deu para ela, tem dom. E isso Deus quer que seja usado em benefício do reino. Quando a cortina do templo se partiu, gente, de cima a baixo, isso significa que o acesso foi dado. Ali naquele momento, quando Jesus gritou, quando ele disse está consumado, quando Jesus morreu, que o véu se partiu, nós tivemos o acesso ao trono diretamente. Hoje, em nome de Jesus, você entra na presença do Pai aonde você quiser, quando você quiser, você fala com Deus em pensamento, você ora. A pessoa que está em coma, se ela aqui falar com Deus, Deus ouve ela. Porque Ele é onisciente, onipresente, que está em todo lugar, onipotente, porque Ele tem todo o poder, e onisciente, porque Ele é o único que tem o poder de ler a nossa mente. Antes que você fale aqui
quando você já pensou, já projetou, Deus já sabe o que você está pensando. Deus conhece a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração, Ele conhece. Então nós precisamos reaver as nossas atitudes. O que eu estou pensando? O que eu estou deixando minar a minha mente? O que está descendo para o meu coração? E o que a minha boca está falando? Você já pensou que a pessoa que sofreu rejeição, ela está sempre em busca de aceitação. Só que você já foi aceito pelo teu Pai maior. A palavra diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas Ele não esquece da gente. Então você precisa trabalhar isso no teu coração. Pode a tua mãe ou o teu pai, por algum motivo, ter te abandonado, ter te deixado, mas o Pai Celestial, o nosso Pai Supremo, nunca te abandonou. Nunca. Ele sempre cuida de nós. O Pai sempre está ali pronto para nos pegar no colo. Eu gosto muito de uma mensagem que diz pegadas na areia. Que chegou um momento em que haviam dois pares, de pegadas na areia. De repente, em um momento da vida, aquela pessoa viu só um. Ela disse: Senhor, por que tu me abandonou? Porque era dois pares, agora é só um. Sabe o que Deus disse para aquela pessoa? Filho, no momento mais difícil é que eu te carreguei nos braços. Quando você pensa, Deus me abandonou. Deus, Ele usa pessoas para nos ajudar, pessoas para nos dar uma palavra, pessoas para te alcançar um copo d'água, pessoas para te dar uma palavra, para te amparar, para te acolher, para te dar um abraço, um simples abraço, que é tudo que você precisa, mas Deus usa alguém. Então, para você ver como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu estava conversando com uma irmã lá da igreja esses dias e ela disse que na Páscoa eles estavam fazendo um teatro. E o meu menino estava lá junto com as outras crianças que iriam participar da apresentação. E ela estava maquiando, aquele que ia ser Jesus, aquele que iam ser os demônios, Estavam lá fazendo as maquiagens, E ela disse assim que ele vinha e abraçava ela, abraçava o esposo. E ela disse, nossa, Deus sabe quando a gente precisa de um abraço, Ele manda uma criança abraçar a gente. E eu achei tão lindo que ela teve aquela sensibilidade de reconhecer Deus ali naquele momento. Podia ser qualquer outra criança, mas ela reconheceu que Deus estava mandando ele dar um abraço neles, porque a gente precisa de colo, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de carinho. É como diz aquele louvor, eu não posso viver longe do teu amor, eu não posso viver longe do teu abraço, eu não posso viver longe do teu afago. Senhor, nós precisamos de tudo isso e Deus tem tudo isso para nós. Então você não precisa mais agir e nem reagir como um rejeitado, como um coitado, como uma coitada. Pessoas vivem se vitimizando, pessoas vivem se penalizando, pessoas vivem se inferiorizando, achando que não são merecedoras. Mas você é merecedor e merecedora do sacrifício da cruz. Jesus morreu por mim e por você. Jesus pagou um preço alto. Então, receba
o abraço de Jesus. Deixe Jesus cuidar de você em cada detalhe. Você já pensou? Quando eu escutei aquela palavra, eu voltei lá para o Getsemane. Aí eu pude compreender quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus disse para os discípulos: o cálice que eu vou beber, você não pode. Você já parou para analisar tudo isso? O cálice que eu vou beber era forte demais, gente. O cálice da ira de Deus. Isso não era para qualquer um, não. Por isso que Jesus, ele estava sempre em conexão com o Pai. Jesus, ele estava sempre buscando fortalecimento. Como a palavra de ontem, que Jesus se retirou para orar no monte, os discípulos estavam passando para outra margem, e daí começou a vir aquele vento forte, as ondas batendo sobre o barco. Jesus disse: eu preciso ir até lá. Ele foi andando sobre as águas. Para quê? Para cuidar deles. Porque a palavra diz que ele é o socorro bem presente na hora, no momento da tribulação. Ele é o socorro bem presente. Em Naum diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sabe os que confiam nele. Deus sabe quem confia, porque só Ele conhece isso aqui. Ele sabe quem realmente crê, Ele sabe quem realmente confia, Ele sabe quem realmente espera. Sabe por quê que Ele sabe? Pelo que você fala, e quando você não retrocede. Quando você não é inconstante na fé, porque todavia o meu justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você já pensou se Jesus tivesse recuado? Se Jesus tivesse dito: Deus, Pai, mudei de ideia, não vou mais beber esse cálice aí não, que o Senhor tem me proposto, eu acho que eu não quero mais não. Você já pensou o que teria sido de nós? A gente não estaria mais aqui. Nós teríamos sido consumidos pelos nossos pecados, pela nossa maldade. Você já parou para analisar isso? A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E por causa dela nós não somos consumidos. Deus é misericordioso. Porque mesmo com tudo que Jesus fez naquela cruz, Deus suporta a ingratidão. Deus suporta as pessoas culpando Ele. Deus suporta muita gente jogando para Ele as suas responsabilidades, as frustrações das suas escolhas erradas. Gente, essa palavra é muito forte, ela me fez refletir muito. As misericórdias se renovam. Você já parou para pensar? Cada dia que a gente acorda é uma oportunidade de vivermos o novo, de esquecermos o ontem. Não foi bom ontem, mas hoje vai ser melhor ainda. Hoje vai ser melhor, amanhã vai ser melhor ainda. Nós temos esta oportunidade todos os dias de viver o novo, de desfrutar do melhor de Deus. Nós temos a oportunidade porque Jesus abriu este acesso ao trono. Antes nós não podíamos, era só os sacerdotes que entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, era só os sacerdotes que sacrificavam para a remissão do pecado do povo, mas quando o verdadeiro Cordeiro se entregou, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Jesus não falou nada, ele levou minha culpa, a sua, o meu pecado, o seu, a nossa doença, as nossas enfermidades, ele levou tudo. Então para de reclamar,
Para de chorar pelos cantos, para de se vitimizar, para de lamber as feridas. Cresça. Torne-se um adulto na fé, maduro na fé. Pare de andar como uma criança, bebendo leitinho, papinha. Comece a ingerir o alimento sólido. Comece a digerir ele. Comece a degustar ele. Comece a pegar este livro e viajar nele. Quando eu ouço uma pregação, eu fico viajando. Eu vou lá naquele dia, naquele momento, naquela situação, e eu começo a refletir, o Espírito Santo vai ministrando e ele vai me mostrando, e eu começo a dizer: Jesus. Gente, é isso que falta. Nós prestarmos atenção nos detalhes, na riqueza de detalhes do cuidado de Deus com a nossa vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o teu Espírito alcance elas. Que a tua graça inunde a vida delas. Que elas venham refletir, Pai, com esta palavra. Que o teu amor venha inundar estas vidas, estes corações. Que pessoas sejam curadas. Que elas venham, Senhor, entender o verdadeiro sentido, significado do beber o cálice, do sacrifício lá da cruz. E que elas possam viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Passe essa mensagem para frente. Envie ela para outras pessoas. Alcance vidas. Que vidas assim como a sua sejam transformadas e sejam alcançadas todos os dias pela pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus.